Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula de hoje. Uma aula mais que especial sobre um assunto que muita gente adora, mas tem muita dúvida também, que é a produção de salame artesanal. Olha só, eu preparei essa aula para você aprender pontos muito importantes, desde a escolha da carne, temperos a serem usados, a parte sobre a fermentação, a parte da maturação e ainda a gente vai encerrar com alguns problemas comuns na produção de salame, então fica ligado. Lembrando que essa é a terceira aula e se você ainda não assistiu às duas aulas anteriores, eu recomendo fortemente que você assista, porque elas estão excepcionais. Na primeira aula, você aprendeu os pontos mais importantes sobre sal de cura, desde composição, quantidade para usar, como escolher. A segunda aula foi tudo sobre defumação. E que aula, hein? Que aula! Desde tipos de defumação, diferença entre a defumação na charcutaria e defumação na American Barbecue, que muita gente faz confusão. Preparação das peças, temperatura e tempo de defumação, enfim. Foi uma aula imperdível. Então, olha, se você ainda não assistiu alguma dessas aulas que já rolou nos 2 dias anteriores, então vai lá assistir depois de conferir essa daqui, porque tem muito conhecimento de qualidade nelas. Aliás, você já reparou quanto de conhecimento você teve esse dia? O quanto você evoluiu, o quanto você aprendeu de coisas novas e interessantes ao longo dessa jornada juntos? Inclusive, me fala aqui nos comentários se você está assistindo todas as aulas. Eu quero realmente saber quem está conseguindo me acompanhar em todas elas. Lembrando que amanhã é o nosso último encontro e nele eu vou abrir oficialmente as inscrições para minha última turma do curso Ofício Charcuteiro com o meu acompanhamento, tanto em encontros ao vivo quanto em grupo de WhatsApp. Ou seja, se você quer o meu acompanhamento na sua jornada na charcutaria, a sua última oportunidade vai ser amanhã. E eu falo que é a última oportunidade porque o curso ainda vai existir, só que sem o meu acompanhamento, entendeu? Então porque cada vez mais alunos entram e acaba que eu não consigo mais dar atenção individual. Então por isso que esse curso nesse formato vai ser o último que eu acompanho pessoalmente e respondo todas as dúvidas. E além disso, vai ter uma surpresa para os 5 primeiros inscritos no curso, hein? Mas eu vou falar mais sobre isso amanhã. E se por algum acaso nessa altura do campeonato você ainda não me conhece, eu sou a Carol Presoto e estou à frente do canal Sal de Cura, o canal que te ensina como produzir charcutaria artesanal como fonte de renda. E o negócio é o seguinte, eu preparei essa aula sobre salame artesanal porque eu vejo muitas pessoas com dificuldade na produção de salames artesanais. Algumas pessoas têm dúvidas com a fermentação, outras pessoas têm dúvida na maturação. Tem gente que tem dificuldade com os aditivos e o problema é que essas dúvidas impedem você de ter uma ótima produção de salames. Então eu preparei essa aula para trazer mais informações sobre a produção de salames. E olha, eu garanto que com o conhecimento que você vai ter aqui, sua produção já vai melhorar em muito. Inclusive, essas aulas são sobre isso, sobre conhecimento que ajuda de fato na produção. E falando em conhecimento, bora pro conteúdo de hoje. Então a gente vai começar com, afinal, o que é salame? Salame é um produto embutido, ou seja, que vai dentro de uma tripa. Essa tripa pode ser natural ou artificial. O salame é colocado para fermentar. Em alguns casos pode ser defumado em baixa temperatura e por fim vai para a maturação até ficar pronto. Basicamente é isso. Simples, né? Sim, simples, mas não é fácil. Dentro de cada ponto tem algum detalhe a mais que faz toda a diferença na produção de um salame de qualidade top para um de qualidade média e para um ruim que não deu certo. Para falar sobre salame, a gente precisa dar um passo lá atrás, na escolha da carne. Para a produção de um salame de qualidade, você precisa usar uma carne de qualidade. E definitivamente a melhor carne para fazer salame é a carne do pernil traseiro suíno. De longe, a qualidade do salame fica outra. E também a melhor gordura para você usar para fazer salame
é a gordura do lombo, sabe? É aquela que recobre todo o lombo suíno. Essa daí é a melhor gordura que tem. E aqui fica a dica. Se você quer que pequenos pedaços de gordura apareçam na hora que você fatia o salame, o segredo é praticamente congelar a gordura antes de moer. Repara aí que eu falei que é praticamente congelar, hein? Não é congelar não, é praticamente congelar. Mas você deve estar se perguntando se salame é feito apenas com carne de porco. E não, ele pode ser feito com outros tipos de carne. Por exemplo, salame de carne bovina. Inclusive, o salame mais famoso de carne bovina é o pepperoni, sabia? Sim, o pepperoni original vem lá dos tempos romanos e ele era feito com carne bovina. E em outras culturas, em outros países, eles costumam fazer salames com carne de caça e até carne de cavalo. Mas não se preocupa com a questão da carne de cavalo. Aqui no Brasil isso é um mito. A gente não tem o costume de fazer produtos com carne de cavalo, então não precisa ficar preocupado não. Eu garanto que o salame que você compra no mercado é sem dúvida de porco ou boi. Então, dependendo do país, você vai encontrar diferentes salames com diferentes carnes. Mas, apesar dessa diferença toda, uma coisa permanece igual sempre: o processo. O processo de produção do salame tem que seguir algumas regras básicas, e a primeira foi a qualidade da carne, que a gente acabou de ver. Mas agora a gente vai para o próximo item, os temperos. Um bom tempero vai dar um toque mais que especial no salame que você está fazendo, mas dê preferência para temperos secos, porque os temperos verdes eles podem alterar a cor da massa do salame e trazer alguns aspectos indesejáveis. Além disso, vamos considerar que o salame naturalmente perde água na maturação. Logo, a gente não quer dificultar esse processo, né? Então, pimenta do reino moída, noz moscada ralada, alho e cebola em pó são ótimas opções. Os próximos ingredientes do salame não são temperos, mas são fundamentais na produção, que são os aditivos alimentares. Entre eles, o que eu vou falar aqui nessa aula é sobre o mais famoso que eu espero que você tenha aprendido já na primeira aula, que é o sal de cura. Sim, vai fazer salame? Tem que ter sal de cura. Ah, mas Carol, meu salame é artesanal, precisa ter? Sim, precisa! Aqui não tem escapatória. Seja artesanal, seja industrial, salame tem que ser feito com sal de cura. Porque de longe, o salame é o produto mais perigoso para a ocorrência do Clostridium botulinum, que causa o botulismo, e apenas o sal de cura é que evita a formação dele. Agora, qual sal de cura usar? Depende de quanto tempo demora para o seu salame ficar pronto. Essa é uma pegadinha que eu faço com os meus alunos. Sempre pergunto se o salame que ficar pronto antes de 4 semanas vai o sal de cura tipo 1 ou tipo 2. E a explicação tá lá na aula 1 dessa série de aulas. Mas eu vou dar uma refrescada aqui na sua memória. O salame normalmente usa o sal de cura tipo 2. Porém, em alguns casos isso pode mudar. Por exemplo, se você vai fazer um salamito, sabe aquele salaminho bem mais fininho de uma marca aí bem conhecida? Ele vai maturar muito mais rápido que os outros calibres maiores, ficando pronto em menos de 4 semanas. Por isso, o sal de cura indicado nesse caso passa a ser o 1, somente com nitrito. Fala sério, essa aula aqui tá demais. E falando em ingredientes, existe uma coisa a ser adicionada aqui que vai influenciar em muito a produção do salame, que é o açúcar. Sim, precisa colocar açúcar na massa do salame. Não é para ficar doce, mas você precisa de uma quantidade para ser usada na fermentação. O açúcar pode ser a dextrose, mas se você não tiver a dextrose, você pode colocar a glucose de milho, o famoso molho caro, que funciona muito bem também. Aliás, é o meu favorito. Tem gente que usa o açúcar mascavo, e você pode usar também. Mas o meu favorito em custo-benefício, facilidade de encontrar e resultado em sabor é o molho caro, que é facilmente encontrado em supermercado, lá no setor de bolo, fermento, sabe? Basicamente, quanto mais simples a molécula de açúcar tiver, mais fácil ela vai ser usada pelos micro-organismos fermentadores, que eu vou falar daqui a pouco. Ah, e outro ingrediente que causa muita dúvida é o vinho. Qual vinho é o certo e se ele pode ser usado como tempero? E sim,
Se essa dúvida passou aí na sua cabeça, a resposta é sim, você pode usar o vinho no tempero, seja branco, seja tinto. O vinho vai ajudar muito no sabor e ele contribui também com a próxima etapa da produção, que é a tal da fermentação. Eu falei aqui para você os principais ingredientes do salame. Agora vamos passar para a próxima etapa, que é muito importante, a fermentação, que é o estágio do salame que você já misturou todos os ingredientes e aditivos na massa e você vai dar uma descansada nela. E nesse tempo de descanso da massa que vai acontecer o desenvolvimento dos micro-organismos aciduláticos, que são micro-organismos do bem. Mas, peraí, micro-organismos? Que história é essa, né? Na produção de salame, tem o desenvolvimento de micro-organismos que vão estar na massa. E esses micro-organismos, eles podem ser acrescentados externamente, através de uma cultura starter liofilizada comercial, ou de repente vinda de algum alimento fermentado como koji, chucrute, leite fermentado, ou pode vir inclusive da própria carne. O melhor mesmo definitivamente é quando a gente acrescenta ele. Esses micro-organismos, eles são do bem, então eles vão trazer características boas para o salame, principalmente no que diz respeito à segurança do produto e também no sabor final. Nessa primeira etapa, que a gente chama de fermentação, vai haver o desenvolvimento de micro-organismos aciduláticos na massa. E eles vão consumir aquele açúcar lá que você colocou. E eles vão produzir o ácido lático como resultado. Esse ácido lático vai reduzir o pH da massa do salame, tornando ela segura contra o desenvolvimento de outros micro-organismos que são perigosos. Sendo que esse pH da massa deve ficar de 5,2 para menos, para mais ácido. Essa etapa de fermentação ela pode ser feita entre 12 e 26 graus, mas quanto maior a temperatura, mais rápida a fermentação acontece. E o inverso também é verdade. Quanto mais fria a temperatura, mais a fermentação vai demorar para acontecer. E depois que a fermentação acontece, você tem dois caminhos para seguir. O primeiro que é levar o salame para maturação, ou você pode levar para o fumeiro ou defumação a frio. Aqui é importante, porque se você levar o salame para defumação, lembre-se que tem que ser a defumação a frio. E se você não sabe do que eu estou falando a essa altura do campeonato, você definitivamente precisa assistir a aula 2. Lembrando que não pode ser defumação a quente porque ela cozinha a massa e mata esses micro-organismos do bem que a gente quer. Se você defumar o salame a quente, parabéns! Você acaba de transformar o salame apenas numa linguiça defumada. Você tira toda a mágica que precisa acontecer na carne para o verdadeiro salame ficar pronto. Depois da defumação, caso você tenha feito, a gente segue para a próxima etapa, que é a etapa de maturação. Essa etapa de maturação ela é muito interessante, porque tem várias coisas acontecendo nela. Primeiro que ela começa assim que a fermentação termina. E é nela que outros micro-organismos do bem vão se desenvolver. E são esses micro-organismos que ajudam no sabor e na cor do salame. Então essa maturação ela deve ser feita em ambiente fresco, preferencialmente entre 11 e 14 graus, e em uma umidade mais elevada, por volta de 80%. A maturação ela é considerada pronta quando o salame perder de 30% a 40% do peso inicial. Então lembra de pesar e anotar o peso do salame antes de começar a maturar, para você não perder o ponto e nem abrir ele verde. A maturação pode ser feita dentro da câmara de maturação com tudo controlado. Ou também pode ser feita num ambiente fresquinho, mais escuro, e até mesmo dentro da geladeira. Mas é claro que, dependendo das condições de maturação, o resultado do salame vai ser totalmente diferente. Então, se você maturar nas condições que eu falei de umidade e temperatura, você vai ter um ótimo resultado final. Além disso, é super comum o desenvolvimento de mofo na superfície do lado de fora do salame durante a maturação. E esse mofo ele pode vir de dois lugares. Ou ele pode vir do ambiente que você está maturando, afinal, né, existe mofo ou esporos de mofo em tudo quanto é lugar. Ou você pode acrescentar ele propositalmente no salame. E aí a gente dá o nome para ele de molde. Um molde acrescentado vai trazer alguns aspectos positivos. O primeiro aspecto é dar uma padronizada na maturação do salame, ou seja,
ele vai perder peso por igual nele todo. Segundo, lembra do ácido lático que eu falei lá da fermentação? Pois é, o molde consegue consumir esse ácido lático da massa e isso faz com que o salame fique menos ácido. Então ele ajuda no sabor também, super interessante esse negócio, né? Esse molde, em específico, ele tem um aspecto branco e baixo. Agora, se você não usar o molde e na superfície do salame começar a dar um mofo verde, vermelho, preto, aí tem que limpar mesmo. E aí você vai limpar o salame usando um guardanapo desses de papel mesmo, molha no vinagre e tira o mofo. Mais simples impossível. E uma vez que o salame está pronto, é só limpar o mofo ou o molde dele, embalar a vácuo e armazenar por até 4 a 5 meses em média. Então essas informações que você viu aqui, esse conhecimento que eu trouxe nessa aula, vai te ajudar a evitar muitos problemas. E falando em problemas, eu vou falar alguns problemas na produção de salame e como você vai fazer para evitar. Problema 1. Tripa solta da massa. Esse problema é muito típico. E se você está fazendo salame que a tripa se desprende ali da massa, isso significa que a gordura está mais quente e está derretendo na hora de você manipular a massa. Essa gordura acaba indo para a superfície da massa e impede a tripa de grudar. Para evitar isso daí, é o que eu falei lá no início da aula. Use somente gordura quase no ponto de congelamento. Problema 2, salame macio. Esse é um problema típico de fermentação. Significa que a fermentação deu errado por algum motivo. Ou os micro-organismos que você adicionou não estavam bons, ou o açúcar que você colocou não foi bom ou foi insuficiente, ou você não deu tempo suficiente para a fermentação acontecer. Então tem que ficar de olho nisso aí. O problema 3 é o hardening, que é quando o meio fica macio e a superfície fica dura. Fica difícil de cortar. Esse problema acontece quando a umidade do ambiente onde você colocou o salame para maturar está baixa demais. Então, a superfície do salame fica seca e dura e impede que o meio do salame perca água. E é por isso que ele fica macio. Essa situação ela é muito comum em maturação dentro da geladeira normal de cozinha. E para impedir isso, o ideal é corrigir a umidade e deixar mais próximo dos 80% possível. E a título de curiosidade, você consegue verificar o teor de umidade do ambiente com um aparelho que mede temperatura e umidade. Dá para você comprar aí num preço bem bom online. O problema 4 é o salame esfarelando. Esse aqui é um clássico e normalmente acontece principalmente por falta de liga, sim. Se você não dá liga o suficiente para a massa, ela pode ficar esfarelando. E isso pode ser corrigido melhorando o trabalho na massa antes de emultir ou colocando emulsificante. Particularmente, eu prefiro trabalhar melhor a massa porque eu acho muito mais fácil. Então, trabalha mais e melhora a liga. E aí a gente vai para o problema 5, que é salame com buraco no meio. Esse aqui é outro clássico. Aqui, o problema provavelmente pode ter sido na hora de embutir. Ou você deixou entrar o ar dentro da massa, ou colocou pouca massa dentro da tripa, ou colocou em um ambiente muito seco e a massa acabou separando na hora da maturação. Então, se isso acontecer, fique atento da próxima vez para você corrigir algum desses pontos que eu falei. Perceba quanto conteúdo você conseguiu aprender aqui nessa aula. E isso que eu preciso mostrar para você. Quanto mais conteúdo você aprende, quanto mais conhecimento você tem, mais fácil fica a sua vida, mais fácil fica a sua jornada nesse mundo da charcutaria. E é por isso que amanhã eu vou abrir as inscrições para a minha última turma do curso Ofício Charcuteiro com o meu acompanhamento. Por quê? Eu sei o quanto o conteúdo do curso vai ajudar você. Pensa no quanto você aprendeu até hoje, isso em apenas 3 aulas. Agora imagina em mais de 60 aulas comigo e com meu acompanhamento em tempo real o quanto você pode crescer. Então, volta aqui na aula de amanhã para você assistir a última aula e ao final dela eu vou te explicar como você faz para se inscrever no meu curso. Até porque vai ter uma condição super especial nas 24 primeiras horas de inscrição e também para os 5 primeiros inscritos. No mais,
Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa aula de hoje. E também deixa alguma dúvida sobre salame que eu vou ficar super feliz em responder. É isso aí. A gente se vê amanhã aqui. Tchau, tchau!